Saudações, mestre líder aqui. Vamos começar esse vídeo ouvindo quem sabe bem mais do que eu. Uma explicação melhor do que a minha. O Dr. Alisson. Ouçam ele, por gentileza. No Brasil e no mundo não há e nunca houve Estado de Direito. As pessoas têm a ilusão de que em alguns momentos o direito está sólido, o direito está bem arraigado, institucionalizado, as pessoas o respeitam e estes são os bons momentos das sociedades. E em outros momentos o direito está à deriva, está ameaçado, existe um combate às instituições jurídicas, então nesse momento as pessoas diriam que nós temos aqui uma fragilidade do Estado de Direito. Eu quero qualificar de uma maneira melhor o problema do Estado de Direito. Em toda a história da humanidade e no nosso tempo presente, a história daquilo que nós chamamos de Estado de Direito, isto que é o mundo das instituições jurídicas, não é que ele seja um mundo bom e de vez em quando ele falhe. Aquilo que nós chamamos de bom é o horror. Porque o que nós chamamos de bom, respeitar as leis, é dar aos capitalistas do mundo, este 0,1% da humanidade, toda a riqueza do mundo e deixar os 99,9% restantes sem a riqueza do mundo. Isto é respeitar o direito, direito de propriedade, direito de livre iniciativa, direito de contrato. Isto é a lógica do Estado de Direito. Quando ele é bom, ele é péssimo. E quando ele é ruim, ele é péssimo também. Porque quando ele é bom, ele segrega negros e brancos. Ele prende uns, não prende os outros. Quando ele é bom, ele é machista. Quando ele é bom, ele é de classe. Isto quer dizer que uma classe está no local onde deve estar e as demais estão naquele outro local que se diz que devem estar também. Muito bem, neste quadro, o direito, quando funciona bem, ele já é horroroso. E, eventualmente, além de funcionar bem nesse sentido idealista, nesse sentido de uma norma hipotética que dá a luz para a prática jurídica, isso também é mais uma ilusão no campo do direito, porque ele nunca funciona assim. Ele nunca é uma norma ideal, abstrata, aplicada a casos concretos. Esta ideia ideal do direito de decisão jurídica é a ideia de subsunção. Então alguém olha a norma geral, depois vê um caso concreto e tira daí uma decisão. Jamais aconteceu isso. E, inclusive, no momento em que nós acreditamos que o direito é bom e o Estado de Direito está de pé, mesmo assim isto nunca aconteceu. O que há na prática é um conjunto de interpretações de mundo, eivadas de interesse de classe, eivadas de preconceito, eivadas de uma certa forma de entendimento do que é o certo ou o errado, valores morais, valores religiosos. E o nosso mundo é um mundo de horrorosos valores que se dizem muito lindos, ou seja, nós fazemos segregação dizendo que somos iguais. Nós deixamos cada qual no seu local, dando para um tudo e para o outro nada. Então, além desse Estado de Direito ser o horror que é, no geral, além disso nós temos algumas coisas em específico. Quais são estas? De vez em quando, nós nem sequer tentamos fingir esta certa igualdade. Então, o que nós vemos, por exemplo, em casos como o atual do Brasil, são decisões, são movimentações jurídicas que fazem, inclusive, com que aquilo que se acusa de corrupção de um tenha um tratamento e aquilo que se acusa como corrupção do outro tenha tratamento totalmente diferente. Isto as pessoas chamam como quebra do Estado de Direito, porque fica muito patente que é deliberada a vontade de trabalhar com o direito de modos distintos. Isto deve ser combatido, mas eu insisto que este combate também tem que ser feito nas ocasiões em que nós não percebemos este quadro deliberado. Porque se nós olharmos bem para o Brasil, são os pobres que estão presos. Ou seja, o juiz não está querendo demonstrar para a sociedade, como eventualmente até algum ministro do STF queira fazer, eu almoço com este, eu janto com aquele e condeno o outro lado. Isso acontece de vez em quando hoje. O problema é quando o juiz finge não almoçar com um, nem privilegiar o outro, e isto faz na prática. Ou seja, o Estado de Direito, na sua declarada exceção, é um horror, e quando não está declarado como exceção, é também uma ordem de exploração e de opressão. Maçã, banana, manga, laranja, fruta, né? Sempre que possível eu compro. Me gusta. Como dizem os mais jovens, o Dr. Alisson mandou a braba. E às vezes esses tapas na cara tem que acontecer para a gente enxergar o óbvio. O Estado não está a favor dos trabalhadores, nem das trabalhadoras. O Estado opera a mando da burguesia. Quando o capitalismo surge na Inglaterra do século 17, 16, ele antes precisou do Estado.
perfeito? Em todo lugar que o capitalismo surge, que ele se desenvolve, o Estado Nacional esteve presente antes. O Estado Nacional é uma condição sine qua non para o capitalismo. Correto? Quando a Inglaterra foi invadida por vikings, né, descendentes de vikings, em 1066, eles criam o primeiro Estado Nacional do mundo. Século seguinte, surge o segundo Estado Nacional do mundo, a França, de Filipe Augusto. Depois, no século seguinte, Portugal. Depois Rússia, depois Suíça, depois Suécia. Os estados nacionais vão surgindo na Europa e o capitalismo avança na Europa. Essa correlação de forças não é gratuita, não é circunstancial, não é uma coincidência. O capitalismo necessita do Estado. Quando você vê um troço, eu tenho muita pena da Argentina. Quando você vê um troço, que nem aquele Milei, que é um farsante, né? É um farsante com problemas mentais, igual que nós tivemos aqui também. Falando, eu sou... como é que é o negócio? Libertário. Não gostamos do Estado. Como assim? Não existe capitalismo sem Estado. Não existe capitalismo sem Estado. Não é porque eu sou anarquista. É outra questão. O fato é que, havendo Estado, tem que haver uma ditadura. A questão é, qual ditadura? A ditadura da burguesia ou a ditadura do proletariado? Porque se existe Estado, existe ditadura. O Estado burguês é a ditadura divina de quê? É a ditadura da burguesia. Opera, trabalha, funciona em razão, a serviço, a mando da burguesia. Olha o Brasil. Olha o Brasil. Qual classe domina esse país desde sempre? Os latifundiários, na época da escravização, na época das bandeiras, na época do Império, a República. Hoje nós estamos em 2023 e o país ainda é comandado por esses setores atrasados da economia. Perfeito? Os setores mais atrasados da economia brasileira comandam o Estado brasileiro. E acontece uma coisa interessante com o endividamento. Quer dizer, deixa eu explicar com calma. Os latifundiários, o agronegócio, comandam o Brasil. Mas esse domínio está começando a ser questionado. Não pela classe trabalhadora. Não pela classe trabalhadora. Esse ano, nós vamos ter problemas grandes. Nós não. Os latifundiários. Vão ter problemas grandes no milho. Problemas enormes no leite. Vai ter problemas grandes na carne. Porque o único setor do agronegócio brasileiro que tende a ir bem esse ano é a soja. E esse mesmo por pouco tempo. Porque a China, evidentemente, está pensando e está trabalhando por alternativas no Brasil, na África Oriental e na Rússia. Certo? Na África Oriental e na Rússia, a China está investindo dezenas de bilhões de dólares para produzir soja lá. Muito mais perto, em países mais amigáveis do que o agronegócio brasileiro se mostrou em relação à China. Ok. Mas por que eu falei que isso está começando? É porque um outro setor está dominando a economia brasileira, o rentismo. Fernando Henrique Cardoso trabalhou para esse setor. O Temer trabalhou ativamente para esse setor. E o Bozo, não é que o Bozo trabalhou, ele é muito burro para entender o que ele fez. O Bozo, como a gente viu nesses escândalos da ABIN, estava preocupado com outras coisas. O Bozo, em momento algum, administrou esse país. Ele estava preocupado em fazer lá aquela mamata, né? Aquela milicianada, aquela milicianagem, né? Aquela rachadona, distribuir aquele ouro para pastor. Estava fazendo esquema, não governou o país. Economicamente, quem comandou o país nesse período foi o cara que ajudou a ditadura chilena, o Chicago Boy, né? Vamos chamar de Paulo Jegues. E o Paulo Jegues aprofunda a dependência brasileira da financiarização. E acontece uma coisa interessante, é que à medida que a dívida do governo, olha só, a dívida do governo, eles escolhem os juros da dívida. Perfeito? Roberto Campos Neto é quem decide o juro que o Brasil vai pagar. E decidiu o juro mais caro do mundo. Quem ganha com isso? Os financistas, os banqueiros. Como é que a imprensa chama esse povo? Investidores. Não, são especuladores mesmo.
O Brasil deve cada vez mais a esse povo, certo? Cada vez mais a esse povo. Então o que acontece? Eles controlam o orçamento do país, eles controlam o que o Brasil vai fazer com o dinheiro. Ainda mais que eles colocaram a mão no Banco Central independente. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ou melhor, não existia, né? Agora existe. Por que eu sou contra identitarismo? Sou contra verdismo mongueiro? Sou contra fadismo da floresta? Sou contra indigenismo da Shopee? Porque a nossa luta é a de classes. É a luta que urge, a luta de classes. Não devemos nos esquecer.